Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, 9h32 minutinhos, 33 agora. Nós marcamos excepcionalmente hoje para as 9h30 a nossa live da EBD, porque hoje é o dia das mães e aqui em casa tem mãe, né? Tem minha mãe Maria, minha esposa. E meus filhos vieram tomar café conosco. E eu não podia, 9 horas já está pronto, né? E até agora há pouquinho estivemos tomando café aqui com a família. O Saulo, a Micaele, a Laura, o André, a Mariane e a Rebeca, o Fábio, o José Antônio. Só não pôde vir porque ainda está em fase de recuperação, a Jamile e o Yuri. Mas Deus abençoe a Daça, que é da casa, né? Que ainda permanece na casa, não. Ainda não casou, é da casa. Resumindo, estava a família... Resumindo, estava a família Buscapé. Paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Irmão, isso aqui... Feliz Dia das Mães, viu? Hoje, pela primeira vez, em Avant Premier, saindo dos bastidores aqui na Escola Bíblica Dominical com o pastor Flávio. Pois é, eu vou morrer de rir. Meus irmãos, o Ronaldo, o diácono Ronaldo, vai estar conosco aqui, compartilhando comigo o tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Tema da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos... Hoje eu não vou aqui, glória a Deus, não vou pegar aqui para ver quem é que está, né? Quem está conosco. Mas eu já sei que tem 17 pessoas conosco. Um abraço, meu filho. 17, 18 já aqui no Face, 6 no YouTube. É pouco para a Escola Bíblica Dominical. Será? Porque é Dia das Mães, né? Dia das Mães. Mas vamos lá, tem ensino, tem estudo da palavra na nossa Escola Bíblica Dominical hoje aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer a primeira oração e nós vamos dar início a essa lição, que é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Um assunto bem interessante. Nós vamos estar estudando aqui a palavra do Senhor. Então vamos orar. Convido você para orar. Fala o seguinte, compartilhe, mande uma mensagem aí, passe para os seus contatos, que nós estamos agora, pega aí o link e vai passando para os seus contatos, que nós estamos agora com a Escola Bíblica, com a lição de número 6 desse trimestre, que estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então vamos fazer uma oração. Quem é que precisa de oração? Eu e minha casa preciso muito das orações dos irmãos. Querido e eterno Pai, Deus santo e poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, é o Senhor nosso Deus. Te exaltamos, damos graça por mais um dia que o Senhor nos concede viver, pelo despertar. Ó Deus, agora estamos diante do meu Deus, reunidos, ó Senhor, virtualmente, nós aqui, os nossos irmãos em seus lares, alguns em postos de trabalho, que o Senhor venha abençoar esta manhã, ser uma manhã de crescimento, uma manhã de aprendizado, onde a Tua palavra encontre lugar em cada coração. Louvamos a Ti por essa data, que é um dia especial para todas as famílias, pela figura importante, ó Deus, da mãe. Que o Senhor abençoe as famílias que podem celebrar a presença da mãe, que o Senhor conforte, alegre e compense, ó Deus, os vazios das famílias que, ó Deus, estão em saudade, porque suas mães, ó Senhor, já não são mais, algumas já estão na Tua presença. Meu Deus eterno, nos dá uma manhã de bênção, usa o irmão Ronaldo nas Tuas mãos, a mim, nos inspira a palavra, ó Senhor, nos faça crescer no conhecimento da Tua palavra. Abençoa o Brasil,
Abençoa o nosso estado e a nossa cidade, nossa região. Obrigado, Senhor, por teu amor, por ter nos guardado até aqui. Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, que a bênção do meu Deus esteja numa constante, Senhor da glória, em toda parte desse grande país. Nós oramos pelas autoridades, pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus, cantar o hino sugerido da harpa, que é o hino 116. Pensa aí, irmão, domingo passado cantou eu e o irmão Victor aqui, né? E o Israel também. Agora, pensa aí, hoje a dupla é pastor Flávio, irmão Ronaldo. O hino 116, eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Como gentil, nós éramos assim. Vamos louvar. Vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia. Mudança total. Antes nas trevas, agora na luz. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Dos hinos que estão indicados aqui pela a lição. É o hino... Deixa-me ver... O outro hino é o 169. Isso. O hino 169 da harpa cristã. Nós vamos louvar a Deus com o hino 169 da harpa cristã. Bom, a gente canta esses dois hinos e depois então nós vamos para a palavra aí, né? A gente canta esses dois hinos e depois a gente vai aí para a palavra. Ok? Então vamos lá. Longe do Senhor andava, era assim o jeitinho, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama,
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Aleluia. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Glória. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Toda a glória seja dada a Jesus de Nazaré. Aleluia. Bonzinho esses playback, né? É um playback, é um karaokê. É, né? É um karaokê, aí a gente, se quiser acompanhar, a gente vai acompanhando aqui. É bom que aprende aí mais rápido. Aí ficou a dica aí, viu? É um karaokê. Você vai na dona Google, aquela mulher lá, né? Aí você diz assim, eu quero hino tal da harpa cristã karaokê. Aí aparece. Tá? Olha aí. Aí já vem tocado, já vem com as letras e... Os youtubers são assim, são influenciadores. Tá saindo isso aí no YouTube, viu? Então tá bom. Bom, é isso aí. Nós vamos então agora para a leitura da nossa lição, a lição de número 6. Deixa-me ver aqui. Nós estamos com aumentou um pouquinho aí no Face. Eu estou achando pouco. Não sei se é porque eu estou exigente demais, mas eu queria mais pessoas. Pastor Marcos Brasil. Olha, tem que ser assim, Samuel Lima, Isaac Jackson, Pastor Marcos, né? Já sabem, mas sabem que precisa aprender. Carlene, Luciano. Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero que todos os obreiros estejam. Seria muito importante que os obreiros estivessem, né? Mocidades, senhoras, senhores, estivesse conosco para estudar a palavra de Deus. Tá? Não há ninguém que não possa aprender mais. Bem, nós queremos parabenizar todas as mães. Já parabenizou Não, a minha não. E nem a minha esposa. Mas mande aí um parabéns para sua esposa. Um beijo para minha esposa, um beijo para minha mãe e um abraço e a paz do Senhor para todas as mamães do Brasil e do mundo, aqui ligado no Facebook do Pastor Flávio, juntamente também com o seu canal no YouTube.
Pois é, essa fala aí é de radialista. Ele pensa... que eu tô lá na rádio, né? Ele pensa que ele está na rádio com o Edinaldo Moura, naquele programa lá... Conexão Gospel. Mais tarde, viu? Que é mais tarde, né? Mas vamos lá. Lição de número 6, 10 de maio de 2020. A condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. O textuário é assim que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Coisa linda. Outrora sem Deus. Houve um tempo que eu estava sem Deus. Eu cantei agora há pouco, né? Longe do Senhor andava. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Isso era quando a gente estava sem Deus, mas por que nós estamos aqui? Por Cristo, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Agora, Abraão não é pai somente dos judeus convertidos, e nem dos judeus na carne, né? Os descendentes na carne. Agora, Abraão também é pai de todos os cristãos, de todos os que creem em Deus em toda a terra. E eu sou filho de Abraão e sou herdeiro das promessas. Nós vamos ler a palavra, a leitura bíblica. O irmão Ronaldo vai ler conosco aqui, vai fazer a leitura. São dois textos, Efésios capítulo 2, versículo do 11, o 11 e o 12, e Romanos capítulo 4, dos versículos 12, 13 e 14. Leia aí, pega a sua Bíblia, ou pegue a sua revista e acompanhe essa leitura aí com o nosso irmão Ronaldo. Efésios capítulo 2 diz assim, versículo 11, viu? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne e chamados, no plural, incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto, ou aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha aí que palavra poderosa, né? Duas cartas distintas, né, pastor? Muito bem. Duas cartas. A de Efésio e Romanos, né? Do mesmo autor, e fala sobre o mesmo tema, é isso? Isso. Meus irmãos, eu quero fazer uma introdução nessa lição. O irmão Ronaldo vai ministrar o ponto 2, mas ele pode cooperar aqui, pode me fazer adendos, pode fazer perguntas, pode cooperar conosco. Mas eu quero fazer uma introdução lendo dois textos da Bíblia no livro de Gênesis, porque nós falamos aqui a respeito de Abraão, a respeito de pisada de Abraão, da fé, daquela fé que teve, né, que tivera
na incircuncisão, enfim. Então eu quero ler, para nós entendermos, para você entender, para cada um de nós entendermos com mais clareza, essa questão dos gentios. O que é os gentios? Gentios é uma etnia, é um povo, é uma nação. Na verdade, é um conjunto de povos, é um conjunto de nações. Gentios é um segmento de pessoas que não fazem parte de Israel, que não são descendentes de Abraão. Esses são gentios. E a gente vai entender isso quando lê a formação da nação Israel. Primeiro, você deve lembrar que aconteceu no capítulo de número 11 de Gênesis, ali aquele problema com a questão da Torre de Babel, a confusão das línguas. Deus fez com que as pessoas que estavam construindo a Torre de Babel, em desobediência, em rebeldia àquilo que Deus havia orientado, que era para se espalharem sobre a terra, multiplicarem e encher a terra. E aí o Senhor, naquela iniciativa do ser humano de ter poder e de contrariar a vontade de Deus, Deus então confundiu as línguas, as pessoas falaram, foram repartidas, foram divididas por línguas, por maneiras de falar. Pode dizer a palavra, você ia me dizer. E aí Deus os repartiu sobre a terra. E aí formou-se várias nações sobre a terra. E essas nações, naturalmente, elas estavam em rebeldia contra Deus. Porém, no meio dessas nações, Deus vai chamar um homem chamado Abrão. E nós vamos ler isso no capítulo 12. Eu quero ler com você. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, aqui, o que é que Deus fez? Havia as nações, que a gente pode dizer as nações pagãs, as nações gentílicas, as nações que andavam pela... o hino lá que nós cantamos? Pela senda de horror. Pela senda de horror, na idolatria, pelo pecado. no pecado, né? Distante de Deus, andava distante de Deus. Pagão? Eu estou perguntando para ver... Pronto, você já vai respondendo, pode dizer. O paganismo era justamente as pessoas que cada vez mais se afastavam de Deus, elas criavam seus próprios deuses, como o deus Ra, na região do Egito, né? Na região da nossa aqui da América do Sul, os incas já criavam outros deuses, e aí por isso que criou essa nomenclatura de paganismo, né? Muito bem, então, pagão, gentio, uma outra expressão neotestamentária para identificar esse povo é grego, né? Por conta de que nos dias de Jesus a helenização, a cultura predominante que dominava por questões de conquistas territoriais, a cultura, né? A filosofia era grega. Então o grego, o gentio, pagão, todos são sinônimos para explicar nações e povos que estão distantes de Deus, que têm suas formas de cultos pagãos, cultos a ídolos que eles mesmos criam e, portanto, vivendo a perversidade, a perversão moral, vivendo o desrespeito, né? O desprezo ao homem, à criança, ao idoso, enfim, toda sorte de situações que são comuns no paganismo. E aí, no meio deste paganismo, que o Senhor, no capítulo 12, ele lá em Ur da Caldeia, revela-se para Abrão e o chama.
e diz para ele sair daquela terra, sair do meio da sua parentela, porque todas as vezes que a gente vai ter um ato de conversão, a gente precisa sair de alguma coisa, de algum lugar, de algum status, de alguma situação. Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão. E aí ele diz, sai da tua parentela. Deus queria levá-lo para uma terra em que eles pudessem ter identidade e ser um povo de Deus. Aí o Senhor disse para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Glórias ao Senhor. Esta grande nação seria a sua própria descendência, que seria fruto de um grande milagre. Ele, na sua velhice, seria pai, a sua esposa estéril seria mãe na sua velhice, quando o costume das mulheres haviam passado, e ele também seria uma bênção. Aliás, irmãos, ser de Deus é ser uma bênção. Estar longe de Deus é estar em maldição. Estar longe de Deus, andar nas trevas, andar sem paz, sem esperança, é algo realmente terrível. Mas estar em Deus é ser uma bênção. E Deus disse assim: tu serás uma bênção, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, ali quando Deus chama Abrão, o que é que acontece? Deus está então estabelecendo um outro povo sobre a terra, que é um povo seu, que é um povo da aliança, que é um povo consagrado para Deus. É um povo que vai então revelar Deus, expressar Deus aos homens, às nações, porque ainda que os filhos de Abraão não tivessem compreendido exatamente qual era a natureza desse chamado, que era de abençoar as nações da terra, e muitas vezes eles se escusaram de fazer isso, se fecharam e não foram realmente como a igreja é. Não foram o exemplo, né? Não foram exemplo de abençoar as nações. Contudo, esse era o propósito de Deus, que a nação, essa nova nação, essa nação eleita, essa nação escolhida, essa nação santa, esse sacerdócio santo, ela deveria ser para abençoar todas as famílias da terra. Aí os filhos de Abraão não conseguiram cumprir isso na totalidade, mas veio Jesus. Esse é o propósito da revista. Na verdade, era só para mostrar que iria se cumprir em Cristo. Em Cristo Jesus. Aí veio Jesus, e Jesus então fez isso. Inclusive, irmão Ronaldo, Jesus fez isso, ensinou isso, mas os próprios discípulos hebreus, judeus, né, israelitas, eles tiveram dificuldade, criaram problema com a igreja recém-convertida dentre os gentios. Nós hoje criamos problemas por muitas vezes não compreender ainda a doutrina ou o ensinamento de Cristo mediante ali do pastor, e muitas vezes nós criamos problema e acabamos às vezes nos desvirtuando e tirando algumas pessoas também do plano da salvação. Pois bem, não faça isso. Pois bem, então o Senhor então formou essa nação. E no capítulo 17, eu tenho que fazer essa conclusão para a gente entrar no ponto. No capítulo 17, depois de formada essa nação, o Senhor faz então o conserto da circuncisão. No capítulo 17, Abraão era da idade de 90 anos, já era 90 anos, ele aparece, o Senhor aparece a Abraão, diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença ser perfeito. No versículo 4 ele diz assim: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações. Olha aí, Deus reiterando que Abraão seria pai de uma multidão de nações, de uma multidão de povos, e não se será chamado mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações tenho posto. Aí ele diz no versículo 7: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus.
Disse mais Deus a Abraão: Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido em casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então Deus fez um concerto com Abraão e a sua descendência. Nos contornos, esse concerto como sinal na carne, este concerto como sinal na carne, ele diz assim: será um sinal do concerto entre mim e vós, e será na carne. O prepúcio, né, será então cortado. Esse concerto na carne, que era feito entre os filhos, entre aqueles que eram comprados, aqueles que aceitavam a crença e queriam habitar entre os judeus e queriam ter os judeus, o Deus dos judeus como seu Deus, né? Os convertidos, né? Os prosélitos, então eles deveriam ser circuncidados. Mas essa circuncisão não seria para toda a descendência de Abraão. Essa circuncisão como sinal na carne. Como sinal na carne. Essa circuncisão, ela seria somente no contexto da descendência física de Abraão. E daqueles que fossem inseridos dentro do contexto do culto judaico, a crença no único Deus verdadeiro, deixando os deuses pagãos, deixando Moloque, deixando Azerá, deixando os deuses do Egito, deixando os deuses babilônicos. Eles se convertessem ao Senhor, eles deveriam ser circuncidados, mesmo que já tivesse idade, fosse adulto, mas isso somente no contexto da crença judaica e do contexto da descendência física de Abraão. Por que o pastor está dizendo isso? Porque você é filho de Abraão? Você é filho de Abraão? Sou sim. E o pastor fez a sua circuncisão, não? Hoje a minha circuncisão foi de espírito, né? Não é mais na carne. Não é mais da carne. Na verdade, o senhor estava citando aqui sobre a questão de que Abraão, ele seria pai de muitas nações, e hoje se cumpriu. Quando eu digo hoje, pastor, as religiões principais do mundo, elas reverenciam o patriarca Abraão. O cristianismo, que é ainda a maior religião no mundo, eles reverenciam, nós reverenciamos no sentido de reconhecemos, né? Abraão temos como patriarca, temos, né? E formador da nação, os árabes, e o pai da fé. Os árabes também, eles reverenciam Abraão, já não reverenciam como nós, já tem ele como um profeta mesmo, assim. Os muçulmanos, por que eu estou separando árabes e muçulmanos? Porque nem todo árabe é muçulmano, não é seguidor de Alá, né? E essas são as principais, e os judeus, principalmente. Né? Até hoje, os judeus que não são messiânicos, né? Aliás, os judeus que esperam pelo Messias ainda, eles também reverenciam Abraão nesse sentido. Por isso que hoje se cumpriu a questão de ele ser pai de muitas nações, literalmente. Ok. Então, dando sequência aqui o meu raciocínio, que é bom esses adendos aí, são informações, olha só. Então, Deus, do meio das nações, ele chama o Abrão, depois o faz ser Abraão, pai de muitas nações, e Deus faz um concerto com ele em que haja um sinal de diferença. E esse sinal é na carne, né? É na carne. E esse sinal, ele tinha como finalidade
fazer entender os judeus que eles tinham que ter santidade, que eles tinham que ser diferente de todas as nações da terra. Eles tinham que ser diferente de todas as nações da terra. Ok? Então agora nós temos nós temos as nações gentílicas, pagãs, que nessa época que eu estou me referindo ainda não podiam ser chamadas de grega. A expressão grega é uma expressão paulina, quando Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que a gente não deve dar escândalo nem ao judeu, nem ao grego e nem à igreja de Deus. Porque agora Deus, com essa promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia, glórias ao Senhor, e isso ia se cumprir na posteridade de Abraão, que é Cristo. Então, Jesus, quando veio, descendente de Abraão, a posteridade pela qual Deus quer abençoar todas as famílias da terra, o Senhor então funda a sua igreja, ele estabelece a sua igreja, e a sua igreja já não é mais pagã, não é mais gentílica, e nem ela é mais judaizante, não é mais judaica. Ela absorve os ensinos judaicos, porém ela não fica presa aos rituais, às regras, aos ritos e às leis, né, que foram estabelecidas como parâmetro para os judeus. Tanto que houve muitas questões no início da igreja, porque havia judeus convertidos que deixavam de ser e se tornavam igreja, mas eles tinham dificuldade e queriam judaizar a igreja. Queria colocar a circuncisão na carne e não no espírito, queria a observância do dia do sábado, não podia comer isso, nem comer aquilo, e gerava-se uma série de confusões que nós vamos ver aqui, que culminou com o primeiro concílio, né? Em Jerusalém, em Atos capítulo 15. Então agora nós temos 3 povos, os gentios, e os gentios são quem? Longe do Senhor andava. Pelo vale da sombra da morte, pelo terror, o hino lá 16. E os judeus? É aqueles que estão cortados da oliveira natural, porque não aceitaram nacionalmente, exceto aqueles que de maneira individual fizeram, não aceitaram o Messias que eles esperavam. E a igreja é a composição de todos os povos da terra que se convertem ao Senhor, deixando o culto ao Padre Cícero, ao São Francisco, a Baal, a Azera, a Moloque, ao Pai de Santo, a feitiçaria, a bruxaria, deixando o samba, a cachaça, o álcool, a droga, o adultério, a promiscuidade, o lesbianismo, o homossexualismo, deixando a bagunça para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é a igreja. E os judeus, que por sua vez têm toda a condição de crer no Senhor, que recebe a revelação, como Pedro, que era judeu, e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí nos tornamos igreja, e aí a circuncisão não é mais na carne, ok? É isso aí? Rapaz, aí foi só a introdução? Foi a introdução. Aleluia! Vamos para frente. Então, chamados incircuncisão. Primeiro ponto. Leia aí, irmão Ronaldo, por favor, aí. O primeiro ponto e o primeiro subtópico, né? Isso. Certo. Na era antes de Cristo, né? Uhum. Então, diz assim na nossa revista: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Me diga aí, Ronaldo, meu irmão, qual é uma passagem da Bíblia assim, que fica bem clara em que um judeu chama um gentio de incircunciso? Ixi, agora para me lembrar de passagem. Não, mas lembra aí, velho. Foi no meio de uma batalha, de um conflito. E agora fica mais fácil, né? O Quem pastor foi? já disse, né? Quando aquele garoto de 16 anos, né? Davi, chega diante de um problema muito grande, estava lá um gigante, né? Os que era o filisteus. Golias, os filisteus. E aí Davi vai e diz de forma clara: quem é esse incircunciso que quer afrontar o exército do Deus vivo? Né? Então, os judeus
Tinham essa sustentabilidade, né? Tinha, e eu vou dizer, irmão Ronaldo, tudo bem que os judeus, eles fossem elitistas, eles fossem no sentido de ser bairrista, como é que diz? De valorizar somente a si, mas eu acredito que isso também foi muito provocado, sabe, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa, o crente, que mal a gente faz, Ronaldo, para as pessoas? Qual o mal nós, como cristãos, fazemos para as pessoas? Qual o mal? As pessoas nos detratam e a gente ora por elas. As pessoas nos perseguem e a gente é orientado a amar essas pessoas. A gente convida uma pessoa para vir num culto, ela diz não, às vezes com desprezo, quando no outro dia a gente convida de novo. Chega a ponto, irmão Ronaldo, da pessoa dizer assim, esses crentes não têm vergonha. Então, eu acho que os judeus, eles acabaram chamando os outros de incircuncisos, porque eles eram muito rejeitados, muito perseguidos. Por quê? Por causa do estilo de vida. Acham, diz assim a Bíblia no Novo Testamento, Pedro escrevendo, que as pessoas acham a nós estranho nós não corrermos mais no desenfreamento de pecado que antes a gente corria. Agora é bode, agora ficou santo, agora está muito puro, agora vai para o céu da boca da onça, e as pessoas zombam da gente, foram amigos da gente, conheciam a gente, é família da gente, conhece a gente, mas quando a gente se converte e quer ensinar a verdade, quer mostrar a bênção, aí somos perseguidos, somos rejeitados, tem gente que é expulso de emprego, tem pessoas que perdem o relacionamento, tem marido que larga a mulher, irmão, tem até mulher que larga marido, filho que joga pai fora de casa. Na verdade, se a gente se recua em nós mesmos, não é voluntariedade. E aí eu estou explicando que os judeus chamavam o pessoal de incircunciso. Eu acredito que, a princípio, era por conta do perigo que eles corriam, da rejeição que eles corriam, enfim. E aí acabou se tornando um hábito de distanciamento. Era um verdadeiro isolamento social, um distanciamento. Diga aí, Ronaldo, pode dizer. É correto, exatamente isso mesmo. Era um isolamento social mesmo. É como se eles tivessem se isolado do mundo. Hoje as pessoas acham que a igreja ela tem se isolado do mundo, mas bem pelo contrário. Nós estamos abertos, como o pastor acabou de frisar aqui, para convidar as pessoas, trazerem as pessoas. Às vezes elas não compreendem, dizem, mas olha, eu fui na festa de vocês lá, e agora eu estou convidando você para vir na minha festa e você não quer vir. Não é que nós somos melhores. Você já passou por isso, o senhor? Já. Né? Por que você não vem para mim? Aí está lá a idolatria, está lá A gente já saiu daquele meio porque não somos nós, mas é a palavra de Deus que nos pede, nos orienta a sermos diferentes. Para o seu bem, para o bem das pessoas. Se nós formos iguais, então nós vamos todo mundo para o buraco. Vamos todo mundo se perder. Então, a diferença, essa circuncisão que nós vamos ver que é do coração, que era a diferença na carne, mas da circuncisão da carne, mas representava mudança realmente de comportamento, crença no único Deus e santidade, obediência aos mandamentos, era para poder influenciar os outros. Se os judeus não conseguiram fazer isso, de maneira geral, mas de maneira individual, vai lembrar daquela menina judia? Aquela menina judia que foi levada cativa, lembra que foi arrancada da sua terra e foi trabalhar para um general? Quem é? Diga aí. Quem é? A menina judia que o general era leproso, rapaz. Diga aí. Eu não sei. Pois é. Ronaldo esqueceu, eu peguei ele aqui. Eu peguei o Ronaldo, ele sabe. O Naamã, rapaz, o general Naamã.
Ah, A agora eu menina, lembrei. a judia foi levada cativa, né? Ela podia ser cheia de ódio contra o gentio, o pagão, Naamã, a esposa. E ela Quando ela orienta viu, de forma bem calma. Se fosse pedido outra coisa mais difícil, se fosse para tirar dinheiro, outra coisa, você não ia fazer? Mas a menina diz assim para a sua patroa: se o meu patrão, se o meu senhor fosse na minha terra, a terra que ele assolou, a terra que ele saqueou, a terra de onde ele me arrancou, me fez mal, mas se ele fosse na minha terra e falasse com o profeta de Deus que tem na minha terra, ele seria livre dessa lepra. Irmãos, é exatamente isso que a gente faz. A pessoa persegue a gente, a pessoa humilha a gente, mas quando ela está na dor, quando ela está no sofrimento, o que é que o crente faz? O crente faz que nem essa menina judia fez, porque ela cria em Deus Todo-Poderoso. Ela fez lá em terra estranha, na casa do seu patrão. O patrão que havia assolado a sua terra disse: se ele fosse lá na minha terra, ele seria livre dessa lepra. Nós temos que ser diferentes, sim, circuncidado no coração, mudança de vida, para que as pessoas que estão com a lepra do pecado, morrendo para ir para o inferno, possa então vir à nossa terra, vir ao profeta de Deus, vir à casa de Deus, receber o milagre, receber a cura, receber a libertação e também ser diferente, aleluia, e cantar que nem nós cantamos: livre estou, livre estou, livre estou, aleluia. Olha, irmão, o conceito de circuncisão era o quê? Era a circuncisão, era a remoção cirúrgica, né? Diga aí, irmão Ronaldo, a remoção cirúrgica. A remoção cirúrgica, né? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. A aliança é um concerto, um pacto, né, com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel. O pastor fez essa leitura. Ou estrangeiros comprados, escravos, né, a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, né? Você pode até comentar. Isso, né? aí, está falando, né? A circuncisão tornou-se o sinal que distinguia, fazia diferença entre judeus e povos gentílicos, que são os pagãos. O significado da circuncisão, seu propósito era a questão da santificação, né? Porque naqueles dias o pecado havia se avolumado sobre a terra, né? Veio o dilúvio, veio juízos divinos. Aí a circuncisão era para fazer essa diferenciação. É como se fosse aquela operação de fimose, né? A fimose. Fimose, né? É tanto que isso foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para identificar, porque os judeus, de tanta perseguição na Alemanha, na Polônia, na Áustria, eles começaram a se vestir igual os alemães. Mas aí a Gestapo e muitos guardas de Hitler, quando pegavam uma pessoa, a primeira coisa que ele ia conferir era o órgão, né, reprodutor do homem. O pênis do homem. Isso, né? Porque aí lá tinha lá o sinal. Se ele era circuncidado, né? Que a circuncisão, o Ronaldo estava com cerimônia para dizer, mas o meu filho Saulo fez circuncisão não por uma questão religiosa. Ele novinho tem um problema chamado fimose, né? A dificuldade da criança urinar, fazer xixi, então se faz a circuncisão. Tá certo? E aí, o irmão Ronaldo está contando que em tempos de guerra, os alemães, para identificar judeus que estavam se vestindo como alemães, olhavam o órgão sexual dele e se ali tivesse, porque judeu faz isso, ele faz circuncisão, ainda hoje faz. Né? Ainda hoje faz. E aí, então, identificava se era judeu ou não. É isso que você está dizendo, não é isso? A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Só no religioso, né? No segundo tópico, né?
A questão do religioso, eu falei que com relação à questão da santificação, a mudança, né? Porque havia muito pecado, a idolatria, muita perversão moral com a sexualidade, a exploração do corpo, assim, o adultério, havia práticas de sexualidade depravada, fazendo parte até do próprio culto religioso. No próprio culto religioso. Então, o significado da circuncisão, lá para os judeus, era a santificação. Agora, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Então, os gentios não se circuncidavam. Essa era a diferença aí, né? Mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas aqui foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Paulo, isso foi nos problemas que surgiram, irmão Ronaldo, que acontecia quando um gentio se convertia, né? Aí o judeu, ele queria impor os ritos, né? Aí queria que o judeu, por exemplo, circuncidasse. Não tem gente aqui, não tem um segmento religioso aí que se diz cristão que quer que a gente guarde o sábado de todo custo. Não é assim? Quer impor a pessoa. Eu até já disse. Em pecado. Eu já disse aqui que seria Deus criando uma lei que não poderia ser praticada porque tinha um imbróglio. Qual? Se era realmente para guardar o sábado de maneira universal e de maneira que não houvesse nenhuma possibilidade de quebrantamento disso, então, que era exatamente isso que os fariseus faziam, não aceitava Jesus curar uma pessoa no dia de sábado, não aceitava os discípulos comer espiga, tirar uma espiga porque estava com fome e comer. Aí, imagine hoje, numa pandemia como essa, o tanto de gente que tem em hospitais. Se todo mundo guardasse o sábado, ia acontecer o que com o pessoal durante 24 horas? Extermínio em massa. Ia morrer. E por conta de quê? De um rito. De um rito? Que absurdo é esse? Isso aí é judaizar a igreja. Judaizar as coisas. E até mesmo porque a palavra sábado... E pior, judaizar de maneira extrema, sem fundamentação. A palavra sábado ou sabá significa descanso. Se você... Tinha dias no calendário lunar, porque... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, eu tô falando alto. Estão dizendo que tá desligado, desculpa aí. É porque tem hora que eu faço um comentário com o senhor aqui, mas de forma off mesmo. Fala mais alto, então... Me diga aí agora se o microfone do Ronaldo tá chegando bom aí, porque o meu tá bom. O seu é estridente. Aleluia! Né? É estridente, vai. Né? Então, nós temos havia dias no calendário lunar que o sábado não caía no sábado. Eita, rapaz! Não, vamos deixar isso para outra aula. Cadê Leonardo? Deixa isso para aula profunda. Eu não entro nessa aí, não. Então, não tem que judaizar. Não, de forma alguma, né? Então, continue, pastor. Então é isso. Para Paulo, a circuncisão, a questão não é circuncisão, pertencer a Deus não é ser circuncidado na carne ou não ser circuncidado. O pertencer a Deus é ser uma nova criatura. É a mudança no coração, é a circuncisão no coração. Ok? Então, veja só, não havia batismos
no ministério, na velha aliança, no período de Abraão. Deus não instituiu o batismo. Sim ou não? Não, não instituiu o batismo. Mas instituiu o rito da circuncisão. Sim ou não? Sim. Aí eu te pergunto, irmão Ronaldo, pergunta aqui. Irmão Ronaldo, um judeu foi circuncidado ao 8º dia ao nascer. Ou ele tornou-se circuncidado como Abraão, já sendo de idade. Tá certo? Mas aí ele foi circuncidado na carne. E aí ele continuou adorando a Baal. Ele continuou adulterando. Ele continuou matando, roubando. Esse judeu, ele pertence a Deus porque ele é circuncidado na carne? O próprio Jesus foi enfático, né, discutindo isso com os escribas e fariseus, porque ele disse, e até o João Batista disse, que até daquelas pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão, porque o verdadeiro israelita, ele teria uma conduta diferente, teria uma novidade de vida, observaria... Ele seria convertido no coração. De dentro. Ele teria uma circuncisão no coração. Não estava revelada a circuncisão no coração, mas ele seria circuncidado no coração. Não é isso? É isso que a essência, né? É como hoje. Hoje nós não temos a circuncisão como rito, mas nós temos o batismo como rito, nas águas. Ainda que o batismo, ele não vai tirar o meu pecado, ainda que simboliza a morte do velho Ronaldo, do velho pastor Flávio, e sepultamento da velha natureza, e ressurgindo uma nova pessoa, eu ainda vou ter que viver a minha vida sendo policiada por mim, pedindo graça ao Espírito Santo para viver em novidade de vida. Tipo assim, o irmão desceu as águas na fé, porque creu. Sinal indica, né? Sugere que o irmão que desceu as águas, que ele está convertido no coração. No coração, sim, sim. Bom, é para ser assim. É para ser assim. Sim ou não? Mas na sua totalidade... Bom, mas é para ser assim. A gente faz discipulado, às vezes a gente diz que a pessoa não desceu as águas ainda, esperar mais um pouquinho, aí o irmão desceu as águas. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Aí o irmão desceu as águas. Quando ele saiu da água, ele pensou, disse, rapaz, acho que eu vou comemorar meu batismo. Aí entrou num bar para beber. E aí? Chutou o balde com leite todo. Derramou. Desprezou. Ele não era convertido no coração. Não havia circuncisão, ele não é uma nova criatura. E pertencer a Deus é ser uma nova criatura. Paulo disse, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glórias ao Senhor. Que comemorar batismo com coisas erradas? Não, a gente comemora na presença de Deus, orando, cantando, pregando, fazendo bem, dando glória para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A circuncisão na nova aliança é isso. É ser uma nova criatura. Irmão Ronaldo, contigo aí o segundo ponto. Eu vou ficar caladinho aqui, estranho ao conceito da promessa. Fique não, que tá bom, viu? Vai lá. Ô, glória. Segundo ponto, estranhos ao conceito da promessa. Pois pastor, eu sei que já foi, eu acredito que com certeza, né, foi frisado muito bem a questão nas outras aulas anteriores, mas o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa carta universal, né, que é a carta aos Efésios, tanto para judeus, para gentios, porque por isso nós chamamos universal, né? Ele vai frisar novamente essa questão, não só da velha aliança. O senhor falou muito bem sobre a questão dos rituais, e esses rituais levaram, quando o apóstolo Paulo estava justamente ganhando vidas nas suas viagens missionárias, Pedro também, e aí quando ganhava pessoas gentílicas ou gentias, né? E aí os judeus queriam que viesse a entrar nos rituais judaicos, né? E aí o que ocorre?
nós sabemos que houve uma confusão, um problema, e teve que ser levado para Jerusalém, para o primeiro concílio, a qual o nosso querido Tiago, que não era o apóstolo, não era apóstolo de Jesus, né, que era irmão de Jesus, ele vai, justamente em Atos capítulo 15, ele vai presidir esse concílio, né? Deixa eu lhe ajudar, eu vou ler. Vai ler, né? Eu vou ler aqui Atos 15. Meus irmãos, é muito importante a gente compreender isso que o irmão Ronaldo está dizendo, lendo aqui o Atos capítulo 15. Olha só, Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, judeus, né? Isso. Convertidos, né? Ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, se vocês não se circuncidar, conforme o uso de Moisés, como é que Moisés fazia? Era cortando o prepúcio, era sinal da carne, como Abraão havia recebido. Não podeis salvar. Ele estava dizendo, vocês só serão salvos, mas nós aceitamos Jesus, mas não vale, não é suficiente. Imagine, você só é salvo se você circuncidar. Mas eu aceitei Jesus, ele me perdoa. Não, você só é salvo se você guardar o sábado. Mas eu aceitei Jesus. Então estava lá a confusão. Aí tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, imagina a briga de crente aqui, e contenda contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles subissem. Olha, irmão, não entre em contenda, é melhor subir a Jerusalém, procurar o pastor. Uhum. Procurar o pastor, não entre em contendas, procura o pastor. Normalmente, irmão Ronaldo, essas discussões teológicas, elas acontecem pelos arredores. Eu lembrei aqui de um dia que o Espírito Santo, era um dia de sábado. Olha, irmão Ronaldo, eu podia estar descansando no sábado à tarde, não por uma questão de legislação, né, bíblica, qualquer coisa. Aí, sabe uma coisa, eu vou visitar aquela nova congregação lá no Brejo Seco. E o irmão morava dentro da congregação no Brejo Seco. Irmão, quando eu cheguei na congregação, não estava havendo uma reunião? E não tinha 4 irmãos, 4 sabatistas lá? Não tinha 4 irmãos da igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro da congregação da Assembleia de Deus, como dirigente da congregação? Por que esses homens disseram assim, pastor, nós gostaríamos de ter uma reunião aí e conversar com o senhor? Por que não começou pela sede, por Jerusalém? Começa sempre pelos arredores. É sempre pelos arredores. Meus irmãos, não entrem em discussões teológicas nos arredores. Traga para Jerusalém. Traga para Jerusalém, traga para o pastor, traga para a sede. Não, estou dizendo para os crentes em Jesus, não entre em questões de discussões teológicas nos arredores, traga para Jerusalém, que em Jerusalém tem solução, tem presença do Espírito Santo, tem revelação, o Espírito Santo vai falar. Não foi assim no capítulo 15? E foi dessa forma mesmo, essa discussão, na verdade essa discussão ela tirava, dentro da soteriologia, que é um ensinamento cristão, isenta toda a forma salvífica de Cristo. Se nós dissermos que nós só somos salvos, só a fé não é suficiente, esse problema Lutero também enfrentou, né? Mas quando Lutero ele lê Romanos, capítulo 1, quando ele se depara que o justo viveria pela fé, aí ele viu que essa questão de circuncisão, de mutilação, e de fazer isso, e de guardar isso, viu que isso aí lua nova, lua viu que isso aí era futilidade, e que tinha que tirar isso aí, porque senão nós estaríamos tirando a divindade de Cristo, de poder salvar toda a humanidade pela cruz. A cruz não foi suficiente. Não era suficiente, né? E é suficiente.
Imagine o ladrão da cruz, ele guardou Bem nada, lembrado. não circuncidou nada, Não se batizou. Não deu nenhum dízimo, dízimo, não se batizou, não pregou para ninguém, não ganhou Isso nenhum não quer alvo. dizer que você, dentro de uma vida cristã, você não vá viver conforme a igreja primitiva Isso é para quem vivia. morre na hora que se converte. Sim, sim, sim. Né? Porque quem sai vivo, né, da conversão, que nem aquela mulher que ia ser apedrejada, Jesus diz, vai, não peques mais, e aí e manda obedecer. Assim? Verdade. Você você vai obedecer, você vai batizar, você vai pregar, você vai anunciar, você vai cooperar, contribuir, você vai ter santidade, vai ser diferente. Então, assim, não era fácil para Paulo, ele estava numa cidade que tinha 250 mil habitantes, era uma colônia romana, era uma cidade que era mais importante depois da cidade de Roma, né? E os próprios irmãos, os próprios judeus vão fazer aquele coloio, né? Vão fazer aquele motim para... Conluio. Coloio, né? Conluio, né? Obrigado. Então, eles se juntam para ir contra Paulo. Então, não era fácil. Dentro de uma cidade que o pastor até lembrou aqui, que era como se fosse Juazeiro do Norte. Aqui temos a estátua do Padre Cícero. Isso. Mas lá tinha o maior templo da Ásia, que é hoje na Turquia, na Europa, que era o templo de Diana. Né, a Diana dos Efésios, né? Que é chamada também de Artemis. Artemis. Né, Artemisa, né? Artemis, né? Então, por que ficamos... eles estavam estranhos ao concerto, né? Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, né, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da geração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Aqui 5 maneiras os 5 exemplos que Paulo está dando, que as pessoas estavam totalmente desligadas, né, do concerto, da aliança, do meio da salvação. Então, estavam imersos, mergulhados no paganismo. O que é isso? Estavam mergulhados na idolatria. O pastor falou aqui sobre a questão dos deuses, e eu estava me lembrando de Moloque. Moloque era um deus que era o deus do infanticídio, que hoje aqui dentro da nossa cultura brasileira, aquele Moleque, né? O deus Moleque, que é dentro do candomblé, dentro da macumba. Nós tem um outro Moloque mais elitizado do que isso aí. Por favor, lembre aí. É o Moloque do aborto. Que muito bem lembrado. Recentemente o Supremo Tribunal Federal aceitou o aborto para os bebês anencéfalos, né? Aceitou que se abortasse crianças anencéfalas, né, que nascessem com deficiência e há uma luta constante, uma inclinação constante de abortistas, né, que são adoradores de Moloque, e matar criança, oferecer criança, eliminar criança. O pastor estava falando sobre a questão do paganismo, e lá no templo de Artemis existiam as sacerdotisas, né, paganistas, que elas produziam culto, né, de orgia, de sexo, né, explícito. Isso para aquela deusa, né, dentro da mitologia grega. Mas aqui nós estamos tratando de Moloque, e o pastor falando sobre a questão desses abortos que teoricamente querem legalizar. Tá bom aqui nessa distância? Então, querem legalizar, né, e a Bíblia é totalmente contra, porque é uma vida. Então, tem a questão da imersão do paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, ou seja, nenhuma religião no mundo, nem mesmo o budismo na Índia, que é a mais antiga, ela tem como nos levar até Cristo. Existe uma dádiva popular que todos os caminhos levam a Deus. Foi Jesus que disse:
Isso aqui, não isso aí. Ah, porque eu disse, misericórdia. Não, isso aqui. Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. E isso ele estava falando para os samaritanos, paganismo, a mulher samaritana. adora o que não sabe. Ele disse, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Dos judeus. Mas por que dos judeus? Porque, como foi frisado aqui no começo, Deus passou chamou Abraão, forma Abraão, e de Abraão a sua posteridade, e aí todos iriam conhecer a palavra de Deus através de Abraão, Isaque e Jacó, né? Mas aqui nós podemos ver que nenhuma religião do mundo, né, ela pode nos levar a Deus. E todos vão estar diante de Deus para sermos julgados, né? Sermos julgados, mas para a salvação, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. Ninguém entrará por outro lugar a não ser por mim. Então a porta é Jesus. A única forma do ser humano se salvar, a única forma do ser humano escapar da condenação eterna é aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitando o sacrifício de Jesus ali na cruz. Nós podemos ver que o ladrão da cruz, como foi frisado pelo pastor, ele não precisou descer da cruz para se batizar, ele não precisou pagar nada, indulgências, comprar um caroço de feijão por R$500, R$1.000, e estão vendendo? Infelizmente, né? E vai nascer uma planta com o nome Tu Serás Uma Bênção. Mas eu não estou dando nome aos bois, né? Mas eu me envergonho. Um evangelho que vende a água benta, o evangelho que vende o sal, o evangelho que vende a terra de Israel, o evangelho que vende o lenço, o evangelho que... Isso não é a prática do evangelho no todo. Jesus dizia que no meio das ovelhas tinha o quê, pastor? O joio. Tinha um joio. Então... Das ovelhas... Não, desculpa, do trigo. Aí o senhor caiu, viu? No meio do trigo tem um joio. E no meio das ovelhas tem um lobo querendo pegar, mas o pastor se levanta com autoridade e expulsa o lobo. Mas é o sumo pastor. Mas nós, com autoridade... Ou você quer dizer que no meio das ovelhas tem os bodes? Mas o bode simboliza também a questão... Então vamos para frente. Então, assim, meus irmãos, aquele ladrão na cruz, ele só precisou se arrepender, reconhecer que era pecador e creu. Creu que aquele que estava sobre a mesma penalidade podia salvá-lo e lhe dar uma condição melhor, né? Então, separados da comunidade de Israel, né? Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, né? Por que eles não podiam usufruir desses privilégios? Justamente por conta de que eles não aceitaram ou não queriam aceitar por conta do seu bel prazer. Aleluia. Olha só o que é que a filosofia, como o nosso tempo também está um pouco escasso, dentro do contexto aqui da lição 2, nós podemos ver que a filosofia, ela trouxe dentro da sua... da helenização, trouxe algo bom, que foi a questão da matemática, a ciência, a língua, para poder o evangelho ser pregado em todo o mundo, mas, infelizmente, tem a parte ruim. A parte ruim foi a questão da helenização, e a helenização são vários pontos de vista dentro da filosofia, e isto foi impregnado dentro da igreja, dentro da comunidade de Israel, né? Esse contexto, até nos dias de hoje nós temos esse problema dentro da filosofia, viver numa arte
dentro da filosofia, na época do apóstolo Paulo, a filosofia se pregava que não devia ter medo da morte, né? Que você devia fazer os prazeres, viver os prazeres da carne, porque assim você poderia... A questão está relacionada com o fato de que a filosofia helenista, né, de que a cultura grega não acreditava na eternidade da Sim, vida, da né? alma, né? Da alma. Acreditava que... Só Platão... É que nem gente aqui, gente, de vez em quando diz assim, que conversa é essa? Morreu, acabou. Morreu, acabou, né? É como alguém que diz hoje aqui no Brasil, né? Aqui no Juazeiro, que não tem negócio de salvação, de vida eterna. Quem é que foi lá e quem é que voltou para dizer, morreu, acabou? Como se fosse um bicho. Mas existe. Aí, para poder justificar que você pode viver licenciosamente, viver depravadamente, viver imoralmente, porque acabou. Porque quem acredita na eternidade, na vida eterna ou na condenação eterna, tem cuidado com a sua vida. Né? Tem, porque você vive com medo. Se você ler a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 19... Eu não quero ir para o inferno, eu não quero. Você vai se deparar com uma história de alguém que foi e nunca mais voltou. Mas quem contou foi Jesus. Foi o próprio Jesus que contou como é que é lá. Então, no subtópico 3, fala que os gentios estavam alienados. O que é alienados? Maluco. Alheio, sem entendimento, sem conhecimento do verdadeiro pacto, da aliança. Não sabia a verdade, não conhecia a verdade. Porque não queria, porque eu lembro de mim, pastor, porque eu dizia assim, na minha ignorância e ao mesmo tempo usando essa ignorância para justificar o meu estilo de vida. Quer dizer que se eu não conhecer isso aqui, ele não pode me condenar, porque eu não conheço, então eu não vou ler a Bíblia. Então, eu usava... Ou seja, você está dizendo que tem gente, e é verdade, tem gente que diz assim, eu não quero nem ler para não saber o que é verdade. Para mim não saber o que é verdade. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Pois a pessoa diz que não quer saber nada de lei de trânsito, aí ele vai dirigindo, ele passa a 100 por hora no lugar que só pode andar com 40, aí tem um fotossensor. Aí ele pode chegar lá e dizer assim, não, eu não sabia. Aí você vai são várias penalidades. Você estava conduzindo um veículo sem habilitação, porque você só pode tirar habilitação se você conhecer. Além de você já ter sido multado, se você for reclamar, você ainda vai ser agravado com outras, porque você está admitindo que não sabia, então você não tem carteira. Quer dizer, o fato da pessoa não conhecer, não fica... é melhor procurar conhecer. Agora, também é muito grave quando a pessoa conhece. Vamos dizer aqui para aqueles irmãos que conhecem e negaram a fé. Ainda é pior. Viu? Aqueles irmãos que conhecem a verdade e aí agora estão com a história de que não precisa mais de igreja, que não tem mais pastor, que não sei o quê. Esse irmão que vive agora só em suas casas, dizendo que é crente, que vai para o céu. Peraí, nós estamos em nossas casas, mas é por um decreto. Né? Não, mas nós estamos ligados, nós estamos aqui, ó. O pastor está falando de alguns irmãos que acreditam que não há necessidade de que haja um ajuntamento, né, assim, de irmãos. É o que está em voga, né? O desigrejado, né? O senhor de si mesmo, a pessoa que se torna ministro de si mesmo, se torna-se profeta de si mesmo, patrão de si mesmo, ministra a ceia para si mesmo. Isso chama-se antropocentrismo. Tira o teocentrismo e coloca o homem no centro. Inventando que tem Deus no meio. Mas Deus não está no antropocentrismo. De forma alguma, porque Deus ele está dentro de nós, como o pastor frisou aqui sobre a questão da circuncisão, da verdadeira circuncisão, mas nós aprendemos que a igreja, o modelo é as congregações de Israel, é a igreja primitiva que sempre se ajuntou para que houvesse a manifestação. Eu ainda não conheço. Se tiver alguma passagem, se eu me lembro, é por ignorância mesmo. Da questão de haver manifestação do Espírito Santo com relação a pessoas que vivem desigrejadas, que vivem só. Porque, ou pelo menos a maioria das manifestações, eu só vejo ou só vi dentro de um ajuntamento de pessoas. O senhor lembra de
Não. Não, né? Então, meus irmãos, congregar é preciso. O que a igreja está sofrendo durante esses dias para estar junto dos irmãos, abraçando os irmãos, congregando, isso é realmente terrível para a igreja. Muito bem. Nós orientamos, não seja um alienado às promessas, né? Não seja. É assim que os gentios são, foi assim que eu fui, graças a Deus não sou mais. O último ponto, sem esperança e sem Deus. Eram outras duas características dos gentios. É a característica das pessoas que não conhecem ao Senhor, não lê a Bíblia, não conhecem a Deus, é que elas estão desprovidas de esperança. E aí é algo terrível, né? Não tem esperança, elas não acreditam na eternidade. E aí Paulo escreve, lembra aquela carta que Paulo escreve aos irmãos? Tessalonicenses, capítulo 4, quando eles se depararam com a realidade da morte física, né? Que quando a pessoa crê em Jesus, a mensagem parece... E ele é bem enfático quando ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Isso. o quê? Sem conhecimento Isso. acerca dos que já dormem. Dos né? que morreram, dos que estão sepultados, né? Ele diz assim, porque... para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, quem não conhece a palavra de Deus, né? Não tem esperança. O nosso pai Abraão foi um grande exemplo de esperança. Você imagine? Creu sem ter visto. Sem ter visto, foi sem conhecer. Fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi pai, né, contra todas as possibilidades. Levou o filho para sacrificar, porque Deus tinha dito que o menino seria pai de uma grande nação. E ele diz assim, eu sei que Deus é poderoso até para das cinzas trazer meu filho de volta. Esperança. É muita fé. É muita fé. Eu não vou... Eu queria um pouquinho dessa fé. Eu queria a fé, mas eu não tinha coragem de matar o... A Daça Rinaldi. Não. Pois bem, se você tivesse no lugar de Abraão e Deus tivesse dito para você que seria... É verdade. É possível. O conhecimento faz a diferença. O conhecimento faz a diferença. Amém? Então, esperança. O Salmo 130, versículo diz, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. E sem Deus, olha, meus irmãos, eu vou finalizar aqui. A pessoa diz que tem Deus. Que Deus é esse que a pessoa tem, que ele está no submundo do crime? Que Deus é esse que a pessoa tem, que ele está no adultério continuado? Que Deus é esse que a pessoa tem, que ele está embriagado? Mas Deus é amor, pastor. Deus é amor. Deus é amor. Aí... Mas esse Deus é amor... Deus é amor, aí se Deus é amor, Deus vai me perdoar. Deus sabe do meu coração que eu estou apaixonado, eu não tenho culpa se o meu coração... Vai ser condenado. Com esse Deus que é amor. O senhor está percebendo que eu estou lhe instigando. Eu sei, olha aqui, e eu estou já respondendo aqui. Eu fui para o crime porque o senhor nunca me deu a oportunidade de trabalhar. O senhor me deu? O senhor não me deu oportunidade. Então, se ninguém nunca me deu oportunidade, eu vou roubar, eu vou matar, eu não tenho certeza de vida eterna, então, quando eu morrer, pode botar onde quiser. Vamos lá. Assim a filosofia do mundo. Ao amor, o Deus amor. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai, mas Deus não é amor. Eu posso beber cachaça, encher minha cara, adulterar, trair minha mulher, trair o marido. Eu posso então usar droga, eu posso odiar, desejar o mal. Deus é amor, está comigo. Olha só, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai. Deus é amor, mas o amor do Pai não está nele. Ele está sem Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai.
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, então permanece para sempre. Aí sim, o amor de Deus está em quem faz a vontade do Pai. Ok? Peço perdão. Não, você sabia. Você sabia, você provocou. Mas vamos lá. Então, você tendo Deus, então você terá circuncisão no coração. Os gentios estavam no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas você pode ter Deus. Ele está te chamando, está te buscando, ele quer fazer parte da sua vida. No outro tempo, éramos incircuncisos, estava excluído da aliança com Deus, separado de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançado e longe de Deus. Um dia, porém, o meu dia foi 4 de junho de 1989, por volta das 9h10, na cidade de Iguatu, na Praça Caxias 462, aceitando a Jesus, o pastorado do pastor João Bezerra. Quem pregou naquela noite foi o pastor Lime Silva, que já dorme no Senhor. Era uma festa de senhora, 38 pessoas aceitaram Jesus. Maria foi na frente, o pastor Alcides, que era diácono, veio me chamar, me chamou. Eu dizia hoje não, depois, mas acabei indo e aceitei Jesus naquela noite, para a glória do Senhor. E a irmã Sônia, minha prima legítima, e Alberto, seu esposo, foi quem nos havia levado para a igreja, foi à nossa casa, levou-nos uma Bíblia, e desde aquele dia até hoje nós estamos circuncidados no coração, somos nova criatura, Maria e eu. Aleluia. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circundou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa, revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glórias a Deus. A próxima lição, qual é, irmão Ronaldo? Veja aí qual é a próxima lição. Nós estamos terminando, eu tenho uns avisinhos para dar, rapidinho, não sai ainda não. Meus irmãos do Face, meus irmãos do YouTube, aguarda aí um minutinho que eu tenho um aviso para dar. Nossa lição no dia 17 de maio será: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Muito bom, viu? Deus foi ali na cruz estava reconciliando o mundo com Deus. E aí nós vamos aprender o porquê dessa reconciliação, né? E nós estávamos inimigos, né? Nós vamos ver que nós éramos inimigos, né, de Deus pelas nossas atitudes, né, pelo o nosso estilo de vida. E Deus resolve se reconciliar com o povo, ele mesmo se reconciliando com o povo. Olha aí, ele estava esse fundo musical aí. Tá? Agora, olha só, 171. Andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo são. Cristo tá mais adiantado. Do céu descerá e consigo então me levará. Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Olha, meus irmãos, estamos, enfim, chegando à conclusão dessa escola, né? Dessa lição. E no próximo domingo estaremos de volta. Mas eu quero chamar a sua atenção, hoje é dia das mamães, parabéns mais uma vez. Agora, meio-dia, no programa Palavra Verdadeira. Você assiste o programa Palavra Verdadeira no canal 13, na TV aberta, canal 13, TV Verde Vale. Você assiste pelo canal 137,
Quem tem a BrisaNet, você tem BrisaNet? Então, o canal 137, ou você assiste pelo Facebook. Nós vamos replicar na hora que começar a transmissão, a gente replica a mensagem no Facebook, tá certo? E ali nós vamos ter uma homenagem às mães. Eu só dei uma palavra muito breve, não havia tempo. Tem um louvor para as mães, tem um poema para as mães, e nós temos aí cerca de umas 120. Eu queria ter alcançado mais, mas as irmãs não mandaram, foi tudo muito em cima da hora. Mas nós vamos ter um painel com fotografias. A minha esposa vai estar, a irmã Verônica também vai estar nesse painel, e muitas irmãs vão estar da sede das congregações nesse painel de fotografias. E estamos homenageando as mães por essa data tão importante, 10 de maio de 2020, o Dia das Mães, ok? Essa é a programação. Nós vamos, à tarde, às 4 da tarde, 16 horas, 4 da tarde, a nossa irmã Gislaine, do João Cabral, do Ministério Êxodo, vai estar transmitindo uma live muito especial. Tem uma mensagem minha de introdução sobre o Dia das Mães, tá? Às 4 da tarde. Às 18 horas, na sede, o nosso culto do Dia das Mães vai ser também um culto muito abençoado. E nesse culto, preste atenção, todos os irmãos, irmão Ronaldo, vou precisar que você esteja comigo para você fazer anotações, eu vou precisar de uma outra pessoa, um para ficar no Face e outro no YouTube. Todas as mães que assistiram o culto e que nos derem uma resposta, dando o seu nome, seu endereço, né? Então, vocês vão concorrer a alguns brindes que nós vamos estar levando. Nós vamos estar levando alguns brindes para este... E as empresas, irmão, que tem negócio, que vende cosmético, que vende alimento, pizza, sobremesa, bolo, irmão, que vende roupa. Você quer fazer uma doação para a gente fazer a divulgação da sua empresa, do seu negócio, e você contribuir? Você me prepara isso, me manda para que no culto, quando eu terminar o culto, antes de terminar o culto, eu vou tirar sorte entre as pessoas, as mães que participaram. E aí ainda vou entregar hoje à noite, vou entregar a pizza, vou entregar... eu sei que já tem algumas coisas, já tem 2 tortas bem interessantes da nossa irmã Iltefânia, e Maria vai providenciar também aqui um kit de produtos. E, enfim, quem quiser participar, eu trabalho com salão, quero dar um trato de salão aí para a mãe. Pronto, você vai fazer isso, nós vamos divulgar. O irmão Ronaldo vai estar dando 2 sandálias. Não é Ronaldo. É um homem. Uma empresa está dando 2 sandálias havaianas, vamos sortear. Só Jesus sabe quem é. Eu não sei quem é. Aleluia! Eu não sei se ele vai conseguir, mas ele é que é a voz que está me dizendo aqui. Então nós vamos finalizar com essas orientações. Amanhã tem oração. Eu e irmã Maria, amanhã nós voltamos. Maria e eu aqui na oração. Tem oração todo dia, 5h30 da manhã. E vamos tocar para frente, vamos fazer a obra de Deus. Eu quero dizer para meus irmãos, nós temos nessa segunda-feira muitos compromissos para cumprir do ponto de vista financeiro da igreja. São responsabilidades, nós estamos... Depois, quando chegar na sede, vamos ver como é que está a sede. Quando a sede vai ficar bonitinha, prontinha para o retorno, né? Vamos. José está ali, me esperando que eu termine, para a gente almoçar junto. Glórias ao Senhor. Quer vir aqui, José? Ele quer vir. Então lá, Ronaldo, pega lá o José para mim, vê lá. Eu vou pegar aqui meu neto e vou terminar. O José vai orar comigo. José vai orar comigo. Chegou o neto do vovô. Aqui. Olha lá. Olha tu ali, José. Olha você aqui, José. Vamos ver se você vai ver aqui, José. Espera aí, José, que o vovô vai mostrar você. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, papai, ó. Cadê José? Tá ali? Legal? Manda assim uma paz do Senhor para os irmãos. Diga paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Irmão Ronaldo, faça a oração final, eu trago a bênção apostólica. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, Jesus. nós te louvamos. Queremos ser grato a Ti, meu Deus,
pelo dia de vida, Oh, por esse glória. dia das mães, meu Deus. Oh, glória. Abençoa as mamães que estão, na verdade, meu Deus, cuidando de cada um de nós. Abençoa, Senhor. A minha esposa, meu Deus. Ó, Santo Deus e amado, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, que o Teu Espírito Ajuda-nos a te Santo, servir. meu Deus, possa a cada dia nos convencer, meu Deus, do pecado, da justiça, do juízo, que nós venhamos a viver em novidade Aleluia. de vida, meu Pai, buscando a Tua Glória a palavra, Jesus. buscando o Teu Santo Glória a Espírito. Deus. Deus Santo e poderoso, abençoa as autoridades, meu Deus, Tenha para que misericórdia, ela possa, de uma forma poderosa, estar em consonância, meu Deus, com Sim, a Tua Jesus. palavra. Santo Deus, abençoa os trabalhos logo mais no Sim, decorrer meu Pai. do dia. Prepara os corações que irão estar vendo essas lives. Pai, Senhor. Os nossos irmãos, pastores, evangelistas, que estarão pregando também, meu Deus, através das redes sociais. Usa na tua Deus amado e santo, assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. O amor de Deus, Graças a nosso Deus. Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa. Deus abençoe, bom almoço com a família. Parabéns aí para todas as mamães. Deus abençoe. Vamos terminar, José?